Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Radiante e sempre sorridente. São com essas características que a família descrevia Luana Marcelo Alves, uma garota de 12 anos que começava a abraçar a adolescência quando desapareceu no conjunto habitacional Madre Germana II, em Goiânia, Goiás. A Luana, embora tímida, adorava produzir vídeos em que dançava e se divertia. Muito dedicada, ela equilibrava seu tempo entre estudos e a ajuda no negócio familiar, uma distribuidora de bebidas. Ela sempre auxiliava também nas atividades domésticas e o Robson Alves, seu pai, sempre falou sobre o quão exemplar e responsável a filha era. Como a mãe dela trabalha muito e eu também, ela meio que era a dona da casa. Ela ligava para mim: "Papai, hoje o senhor vem almoçar? Porque eu vou fazer comida", disse o Robson, acrescentando que a filha parecia estar além de sua idade, carregando muita maturidade. Segundo as professoras e a diretora de sua escola, a Luana também se sobressaía por lá, tanto por sua conduta quanto por sua dedicação aos estudos. Todos os domingos, a Luana também costumava levantar cedo para comprar pães para sua família na padaria local, a menos de 500 metros da casa onde morava. Contudo, na manhã de domingo, dia 27 de novembro de 2022, após sair de casa com R$10 para a compra habitual, a Luana não voltou para casa. Ao perceberem a demora da filha para voltar para casa, logo os pais da Luana foram à procura dela. Eles passaram pelas ruas onde era para ela passar, foram até a padaria e lá eles foram informados que, de fato, minutos antes, a menina tinha ido lá, tinha comprado os pães normalmente e tinha ido embora, mas ela ainda não tinha chegado em casa. Os pais questionaram então para vizinhos, familiares e outros comércios ali nas redondezas, mas ninguém sabia dizer onde a menina estava. Logo, a comunidade local toda já estava sabendo do desaparecimento da menina e todos se mobilizaram e foram em busca dela, mas mesmo assim o tempo foi se passando e nenhum sinal dela era encontrado. Depois de um tempo, a família, então já em desespero, foi até a polícia pedir apoio e fizeram ali o boletim de ocorrência do desaparecimento da filha. A história do desaparecimento da Luana rapidamente se espalhou na comunidade, alcançando uma emissora de televisão da região. O jornal local realizou uma reportagem relatando o desaparecimento, inclusive mostrando imagens de circuitos de segurança do bairro, onde a Luana aparecia caminhando para ir comprar os pães. Nas imagens dava para ver que realmente a menina foi até a padaria, comprou ali os pães e depois de alguns minutos ela passa pela mesma rua caminhando normalmente, dessa vez carregando ali junto com ela a sacola com o que ela tinha comprado. A mãe da Luana, Jenny Ellen, de 31 anos, muito fragilizada com o desaparecimento ali da sua filha, também deu uma entrevista pedindo ajuda a qualquer pessoa. Toda a investigação aconteceu bem rapidamente. Como eu disse já no início, a polícia e a mídia tinham essas imagens das câmeras de segurança que mostravam ali aparentemente o último momento que a menina tinha sido vista. E além disso também os policiais já começaram a trabalhar com a ideia de que algum conhecido teria pegado ali a Luana. Isso porque, segundo os familiares dela, ela tinha muita maturidade e jamais entraria no carro de uma pessoa estranha. Então, os policiais começaram ali a concentrar as investigações em conhecidos da família. 72 horas depois do desaparecimento da Luana, então, os policiais já tinham um suspeito. Observando atentamente aquelas imagens das câmeras de segurança, logo eles perceberam ali uma movimentação suspeita de um veículo
um celta branco, que passou pela Luana no momento em que ela estava indo ali comprar os pães, e depois, quando ela estava voltando para casa, esse mesmo carro passou novamente, dessa vez no sentido contrário, e seguiu a mesma rua que a Luana estava seguindo logo depois que ela passou. De posse dessas investigações, os policiais conseguiram ali, chegar até o dono do veículo, que era um conhecido realmente da família da Luana. Era um homem que frequentava a distribuidora de bebidas dos pais dela. Curiosamente, este homem já possuía antecedentes criminais que deixavam as coisas ainda mais suspeitas. Ele tinha passagens por furto, receptação, e também tinha ali uma acusação de estupro que uma jovem de 15 anos fez contra ele. Com esse panorama, a Polícia Civil intensificou então as atenções sobre ele e logo chamaram ele ali para interrogatório. O suspeito no caso era o Reidmar Silva Santos, um ajudante de pedreiro de 31 anos. Ele é pai de um menino de 7 anos que vivia com a avó paterna e também era morador ali do mesmo bairro da família da Luana. Assim que os policiais procuraram o Reidmar para ouvir o que ele tinha a dizer, ele negou qualquer envolvimento no crime contra a Luana, mas rapidamente os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão para o veículo dele e também para a casa dele. Os peritos, então, buscaram no carro quaisquer vestígios que pudessem indicar a presença da Luana ali ou provas que ligassem o carro ao desaparecimento, e cada centímetro do automóvel foi minuciosamente examinado em busca de fibras, cabelos, impressões digitais ou qualquer evidência que pudesse ali lançar luz sobre o que aconteceu com a Luana. Logo de cara, em exames preliminares, os policiais conseguiram então, com o uso de luminol, detectar de fato a presença de sangue no interior do veículo. Ao testar ali aquelas amostras de sangue, eles perceberam que ele sim pertencia a Luana. Com essa prova, então, o Reidmar foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia e, ao prestar um novo depoimento, dessa vez ele acabou finalmente admitindo que sim, ele tinha sequestrado a Luana e tinha tirado a vida dela. Ele contou em detalhes como tudo aconteceu e disse que naquele dia, como os pais da Luana disseram, ela não entraria assim no carro de uma pessoa aleatoriamente. Então ele acabou enganando a menina, dizendo que estava devendo um dinheiro para os pais dela ali por conta da distribuidora de bebidas e que queria entregar esse dinheiro para ela levar para os pais. E dessa forma, então, convidou ela para entrar no carro dele para ir buscar esse dinheiro com ele. A Luana, então, acabou entrando no carro junto com ele e ele, então, dirigiu para sua casa. No caminho, ainda dentro do carro, ele teria, então, agredido ali a Luana. Não fica exatamente claro de que modo que ele agrediu ela, mas foi de um jeito que acabou ali, saindo sangue. Tanto é que depois foram encontrados aqueles resquícios dentro do carro. Ele disse então que fez ali a tentativa de cometer o abuso sexual, mas ela acabou reagindo, tentando ali fugir dele, então ele acabou asfixiando ela até a morte. Ele ainda contou que depois ele teria levado ela para a casa dele, teria colocado fogo no corpo e depois enterrado ela no quintal ali da própria casa dele. No primeiro momento, ele negou que tivesse ali conseguido cometer a violência sexual contra a Luana. Porém, exames posteriores que foram feitos depois que o cadáver já tinha sido encontrado confirmaram que houve sim a violência sexual. Infelizmente, como o estado do corpo já estava muito deteriorado por conta do fogo, não foi possível determinar se essa violência sexual aconteceu antes ou depois da morte da Luana. Mas, posteriormente, em um novo depoimento, o criminoso acabou finalmente confessando que sim, que tinha acontecido o estupro, e ele disse que tinha sido depois que a Luana já estaria sem vida. No decorrer das investigações, os vizinhos do Reidmar disseram que, de fato, presenciaram ali alguns sinais de fogo vindo do terreno dele no dia que a Luana desapareceu e um cheiro muito ruim vindo daquela fumaça.
mas eles não sabiam exatamente do que se tratava, porque como é comum nessas comunidades mais simples colocarem fogo em entulho e lixo, eles acabaram achando que era só isso e não suspeitaram de nada. Depois de carbonizar o corpo e enterrar no quintal da sua residência, o Edmar ainda cobriu tudo com cimento na tentativa de ocultar totalmente ali e dificultar a ação policial, e de fato foi bem difícil porque até mesmo os cães farejadores tiveram um pouco de dificuldade para sentir o cheiro ali da Luana por conta daquele cimento que foi colocado por cima. Ao ser questionado sobre as suas motivações, o rei de mar disse que não sabia por que tinha feito aquilo, porque ele tinha consumido muitas drogas, principalmente cocaína e bebida também alcoólica durante toda aquela madrugada, e que inclusive ele não tinha dormido aquela noite, estava virado nas palavras dele, então ele não sabia por que tinha agido daquela maneira, tinha perdido o controle e tinha feito tudo isso. A delegada responsável pelo caso, ao analisar todas as evidências e depoimentos, acredita que o crime não teria sido planejado, mas sim um crime de oportunidade que aconteceu quando o rei de mar viu a Luana passando sozinha na rua. A brutalidade do crime abalou profundamente a comunidade de Goiás. A jovem foi velada e homenageada na Igreja Batista Madre Germana, e durante o velório, o Robson, o pai da Luana, acompanhado de sua esposa Jenny Ellen, estava, é claro, visivelmente arrasado. Ele, assim como toda a comunidade, estava tentando entender como algo tão trágico poderia acontecer a uma jovem cheia de sonhos e planos para o futuro. Coração destruído. Não só o coração, os planos, a minha vida pessoal dentro de casa, ele conseguiu destruir tudo, lamentou o pai da Luana, se referindo ao rei de mar. Parecia então que o crime tinha sido completamente solucionado e que não tinha mais nada para a polícia descobrir sobre o rei de mar, porém a polícia de Goiânia acabou fazendo uma descoberta que reabriu um outro caso sem solução desde 2019 e cujas semelhanças chamaram a atenção dos investigadores. O chamado caso Thaís Lara envolvia o mistério não resolvido do desaparecimento de uma jovem de 13 anos que também morava no setor Madre Germana, em Goiânia. Assim como a Luana, a Thaís Lara saiu de casa em agosto de 2019 para ir até uma feira e nunca mais voltou. Com o recente depoimento do rei de mar e o seu modo de operar, os investigadores começaram a suspeitar de uma possível ligação entre os dois casos. Inicialmente, assim como fez no caso da Luana, ao ser confrontado, o rei de mar negou que tivesse envolvimento com esse outro caso da Thaís Lara, mas os policiais continuaram desconfiados, afinal de contas, eram muitas semelhanças, as meninas tinham quase a mesma idade, as mesmas características físicas, desapareceram basicamente da mesma maneira e no mesmo bairro ali, todos muito próximos ali da casa, do rei de mar. Então, depois de alguns dias, o rei de mar acabou também confessando esse outro crime. Ele contou então que, na verdade, a Thaís Lara tinha uma amizade com o filho dele pequeno e às vezes ela ia até a casa dele para buscar o menino para passear ali pelo bairro. Ele disse que naquele dia então do desaparecimento da menina, ela foi até a casa dele mais uma vez para buscar o filho dele para um passeio. Porém, o filho dele não estava em casa. Ela então entrou na casa dele, conversando com ele ali, procurando o menino, e então ele disse que ela teria questionado ele, dizendo que muitas pessoas comentavam na vizinhança que ele era um estuprador e perguntou para ele se isso era verdade. Ele disse que ficou muito furioso com essa pergunta dela, avançou então sobre ela e acabou tirando a vida dela também asfixiada. Depois ele teria então enrolado ali o corpo em um lençol e enterrado também no quintal da casa dele. Mas nessa época ele morava em outra casa, na casa de uma tia, então não seria no mesmo terreno onde o corpo da Luana foi enterrado.
É claro que não dá para ter certeza do que realmente aconteceu apenas com base no que o criminoso disse sobre o crime, então não dá para dizer se é verdade que a Thaís Lara de fato confrontou ele fazendo aquelas perguntas, né? Na verdade, dá para acreditar que ele atraiu ela para dentro da residência ali, fazendo ela acreditar que o filho dele estava lá, mas na verdade já tinha a intenção ali de fazer alguma coisa contra ela. Até pelo próprio depoimento que o Reidmar deu sobre o caso da Luana, dá para perceber que ele fica meio relutante em admitir as coisas que ele fez. Ele sabe, né, que foi de uma brutalidade extrema, então ele fica ali sem querer admitir as coisas, sempre dando um jeito de tentar amenizar um pouco, dizendo que não, que a culpa não foi totalmente dele. Como no caso da Thaís Lara, ele meio que tenta colocar a culpa nela, dizendo que ficou furioso porque ela fez essa pergunta. No caso da Luana também, ele fica dizendo que não obrigou ela a entrar no carro dele em momento nenhum, que ela entrou por livre e espontânea vontade, porque ela quis. Então ele fica ali meio que sem querer admitir 100% do que ele cometeu. No caso da Thaís Lara também tem um exemplo disso, porque ele diz que ele simplesmente enrolou o corpo dela depois e enterrou no quintal, mas na verdade depois, quando os policiais escavaram lá e encontraram ali a ossada dela, eles perceberam pelo jeito que estava que provavelmente na verdade o Reidmar teria ali esquartado o corpo dela antes de enterrar. Então ele sempre fica ali tentando excluir da história as partes que ele considera talvez as mais brutais, como por exemplo a parte que ele teria ali cometido a violência sexual contra a Luana, mesmo depois que ela já estava sem vida, e também essa parte onde ele teria aí esquartado o corpo. A natureza então dos seus crimes, a maneira como escolheu e atraiu suas vítimas e o fato de que ambas eram jovens da mesma região levantaram a real possibilidade de que o Reidmar seria um serial killer. Se não fosse a competência das investigações recentes, os casos provavelmente se multiplicariam, visto que o Reidmar continuaria ali, em liberdade, sem ninguém descobrir nada do que ele vinha cometendo. Depois da descoberta do caso da Thaís Lara, os dois casos chocaram ainda mais, é claro, a comunidade local, que agora teria que lidar com a ideia de que um predador em série teria vivido entre eles por anos. O Reidmar acabou sendo indiciado por 4 crimes no caso da Luana, que seria homicídio qualificado, estupro de vulnerável, vilipêndio e ocultação de cadáver. E ele segue preso, aguardando o seu julgamento. A polícia ainda investiga a possibilidade de ele ter feito mais vítimas na região e cidades onde morou anteriormente. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.